Oi, gente, tudo bem com vocês? Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Então, hoje eu tô vindo pra contar uma história pra vocês diferente. Hoje eu vou contar sobre o caso Elizabeth Smart. Então, antes de começar o vídeo, vou pedir pra você dar aquele like e se inscrever no canal e comenta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu saber se vocês estão gostando e trazer mais vídeos assim. Então, vamos começar. Elizabeth Smart morava na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ela era filha de Ed Smart e Lois Smart. Seu pai era um corretor de imóveis. Elizabeth Smart era a segunda filha de outros 5. Durante a sua infância, ela sempre foi uma menina super querida, calma e até um pouco tímida. Ela gostava muito de tocar harpa e tocava em igrejas e até casamentos. Em uma noite, todos se deitaram para dormir e por volta das 2 horas da madrugada, Elizabeth acordou com uma sensação de metal frio na garganta. Então, assustada, sem saber o que estava acontecendo, Elizabeth acordou e se deparou com um homem que estava segurando uma faca no seu pescoço. Ela ouviu esse homem sussurrando para ela ficar quieta e que era para ela levantar lentamente, sem nenhum barulho, e seguir ele. Então, Elizabeth, com muito medo, obedeceu o homem. Levantou-se lentamente e saiu do quarto. A irmã de Elizabeth, que dormia no mesmo quarto, notou e acordou enquanto o homem estava com a irmã, mas com muito medo ficou quieta, fingindo que estava dormindo, para que esse homem não fizesse nada com ela também. Então, assim que ela notou que os dois já haviam saído de casa, a irmã levanta e vai até o quarto dos pais avisar que a irmã não estava em casa. Então, a mãe de Elizabeth achou que era apenas um pesadelo da menina e demorou um pouco a ir procurá-la por esse motivo. Mas aí, de tanto a irmã insistir, a mãe levantou-se e foi procurar. Chegou no quarto e percebeu que Elizabeth não estava no quarto, mas passou pela cabeça que ela poderia estar tomando água ou até no banheiro. Ela foi lentamente procurar Elizabeth pela casa e notou mesmo que ela não estava em casa. Mas já havia passado um tempo que eles haviam saído de casa, mas assim que ela percebeu, Lois Smart já ligou diretamente para a polícia. Depois que eles saíram da casa, eles foram caminhando a pé pelo bairro e esse homem foi levando ela pelas ruas até conseguir levar a um lugar bem distante, onde tinha árvores e era praticamente uma mata. Esse homem entrou com ela para dentro dessa mata e chegaram a um acampamento. Chegando lá, viu uma mulher e ela pegou Elizabeth e deu um abraço bem forte nela. Essa mulher era a esposa desse homem que havia pegado Elizabeth. Então essa mulher fez ela trocar de roupa, forçou ela e a trouxe para fora. Estava havendo uma cerimônia que ela não estava entendendo muito bem e topou com esse homem. Ela percebeu que conhecia ele e que ele era um morador de rua que alguns meses atrás a mãe de Elizabeth tinha ajudado ele. E ele havia ido nesta casa de Elizabeth para fazer alguns serviços para ganhar o seu dinheiro. Então, ela lembrou quem realmente ele era. O nome dele era Emmanuel. Ele disse a Elizabeth que a partir de hoje ela seria a esposa dele. Lembrando que Elizabeth tinha apenas 14 anos quando foi sequestrada. A partir desse dia, Elizabeth tinha que obedecer Emmanuel e fazer tudo o que ele pedia. Ela vivia amarrada para não ter perigo de fugir e ele sempre ameaçava que se ela fizesse alguma coisa, ele iria matar ela e todos seus familiares. Então, com muito medo, ela sempre o obedecia. Ela foi abusada várias vezes e tinha que fazer tudo o que ele mandava. Nesse momento, o país inteiro já estava sabendo do desaparecimento de Elizabeth e todos estavam à procura da menina. Uma busca feita por 2.000 pessoas, que seriam voluntários, à procura da menina. Até aviões e helicópteros foram atrás de Elizabeth. Ela ouvia algumas vezes pessoas gritando pelo nome dela e até um tio chegou bem próximo, mas não chegou a ver a menina. E ela não podia responder pelo medo que ela sentia
de Emmanuel, que a sempre ameaçava a fazer alguma coisa com ela se ela fizesse qualquer coisa. Então, com esse medo que ela sentia, ela ouvia, mas ela não respondia a ninguém. A menina passava até dias sem comer. Às vezes, Emmanuel saía e deixava ela sozinha com a esposa dele. Ela nunca ajudou a menina a escapar de Emmanuel. Então, se passaram uma semana sem nenhum sucesso, nenhuma pista de onde ela poderia estar. Então, os voluntários foram diminuindo a cada dia que passava, sem esperança de achar a menina. À noite, as outras crianças, irmãos de Elizabeth, sempre dormiam no quarto dos pais, com medo de acontecer alguma coisa, e até os pais também com medo dessa pessoa voltar e raptar mais algum de seus filhos. Ainda em cativeiro, Elizabeth estava passando por uma espécie de lavagem cerebral. E Emmanuel disse que, a partir daquele dia, o nome dela seria Augustine. Eles não tinham uma alimentação regular e, às vezes, saíam para comprar comida ou até ir em restaurantes. Mas ele fazia todas as duas usarem uma espécie de túnica, para ninguém reconhecer o rosto delas. E a irmã, que estava no quarto no dia do sequestro, chegou ao pai e disse que se lembra da voz do rapaz e que havia lembrado de quem era aquela voz. E contou ao pai que a voz era do homem que havia ido à casa delas, o sem-teto, para fazer alguns serviços de casa. Então, o casal Smart foi até a polícia e contou tudo que a filha havia dito. Mas eles não quiseram levar em conta, pois já havia muitos suspeitos e isso ia atrapalhar muito, ainda mais vindo de uma criança. Emmanuel era viciado em pornografia. Ele se casou com uma mulher muito nova e acreditava que poderia fazer a sua própria crença, a sua própria religião, onde ele seria o mestre e poderia ter quantas esposas ele quisesse. Ele dizia que Deus havia aparecido para ele e falado para ele mudar-se para uma floresta e viver do seu próprio modo, para sua própria sobrevivência. Se passaram muito tempo e a polícia resolveu levar em conta o que a irmã de Elizabeth havia dito. Então, publicaram em vários lugares que estava à procura desse homem. Uma moça entrou em contato e disse que seria irmã desse homem, que estava aparecendo em todos os lugares de estar sendo procurado. Então ela disse que era irmã dele e que esse nome não era o verdadeiro dele, que o nome dele era Brian David. Então, alguns parentes de Elizabeth passou por alguns lugares que havia visto esse homem. E realmente as pessoas confirmavam que havia visto ele com duas mulheres, porém não sabiam quem era por causa das vestes. Então se passaram mais alguns dias e Emmanuel resolveu ir embora daquele lugar, pois o inverno estava chegando e seria impossível eles sobreviverem naquela mata. Então eles foram para San Diego. Lá eles foram para outro lugar bem distante, que eles nunca ficavam no meio das pessoas, sempre ia para alguma mata, algum lugar bem distante da cidade. E lá eles fizeram outro acampamento. Ficaram lá por muito tempo. Então Brian, que no caso seria Emmanuel, sempre ia atrás de comida, roubava para conseguir dinheiro. Em uma dessas saídas, ele tentou roubar uma igreja, mas ele foi preso. Ele ficou preso por 7 dias por roubo e foi solto. Assim que ele voltou para o acampamento, sua mulher estava à espera dele, junto com Elizabeth. Então, Brian decidiu que eles iriam voltar para Salt Lake. Então, lá vão eles, voltando para a cidade de Elizabeth. Ele resolveu que eles iriam a pé, não iriam de ônibus, como na primeira vez. Então, lá estavam eles voltando a pé para Salt Lake. Depois de 9 meses, no dia 2 de março de 2003, eles resolveram ir no Walmart, fazer algumas compras. E lá, uma moça que trabalhava no mercado reconheceu, apenas olhando nos olhos, que aquela menina era a menina que estava sendo procurada há muito tempo. Então, discretamente, ela foi, ligou para a polícia. E assim que eles receberam a ligação, foram diretamente para esse mercado, cercaram o mercado inteiro. Pararam os 3 dentro do mercado e mandaram eles tirarem aquelas vestes do rosto. Então, Elizabeth, com muito medo, ela sempre tinha medo, por causa das ameaças, ela foi tirando lentamente e assim eles viram que realmente eram Elizabeth. Pegaram eles e levaram para a delegacia e na mesma hora já ligaram para os pais dela, avisando que haviam achado uma menina. Então, finalmente, Elizabeth foi liberada, levada para casa. E a mulher, que seria esposa de Brian, o nome dela seria Wanda. Ela foi condenada a 15 anos de prisão. Brian ainda demorou 8 anos para ser julgado por causa de avaliações mentais que haviam feito nele.
Mas assim que o julgamento saiu, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E atualmente ele está cumprindo sua sentença em uma prisão federal de alta segurança. Hoje, Elizabeth defende crianças que passam por abusos e sua história deu origem a um filme e livros contando tudo o que aconteceu com ela. Então, esse foi mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo algum tipo de vídeo que vocês querem que eu traga e compartilha para fortalecer o canal. Muito obrigada se você chegou até aqui e até o próximo vídeo.